Pessoal, estou prestes a assinar um contrato para ajuizamento da ação em Roma. Além do ajuizamento da ação e eventual recurso, quais outros serviços precisam estar no contrato? Muito que bem. A segunda parte da questão, pode colocar, Fábio. Resolvida a questão em juízo, quais outros trâmites administrativos acontecem e quais devem estar incluídos no contrato? Ok, uma pergunta, então, está dentro da outra, tá certo? É, tomem muito cuidado, pessoal, no que tange a o contrato de prestação de serviços para o reconhecimento da cidadania italiana. Por quê? Existem vários tipos de profissionais, tá certo? Com vários tipos de contratos que oferecem vários serviços. Uns mais enxutos, outros mais completos. O importante do contrato é que você tenha que ele seja feito com o advogado, tá certo? Ou com a empresa que esse advogado trabalha. Por exemplo, a FM, eu sou diretor jurídico dela, então eu respondo pela área jurídica da FM, tá certo? Então, no contrato, vai a minha qualificação, a minha posição, o meu número de ordem, tudo bonitinho, tá certo? Porque eu respondo pelos atos jurídicos da FM. E a mesma coisa se vocês forem contratar aí uma outra empresa, tá certo? Que fale, olha, eu tenho um advogado próprio, como a FM tem. Então, o contrato tem que constar aquele advogado. Ah, se você contrata, preste atenção no que eu vou dizer, pessoal. Você vai contratar um serviço de processo judicial, de reconhecimento judicial da cidadania. Você faz um contrato com uma empresa da qual não tem um profissional da área jurídica que assine o contrato e seja responsável por aquela área, você está assinando um contrato nulo. Por que nulo? Porque aquela parte não é capaz de te oferecer o serviço judicial. Ela não pode, ela é proibida por lei. O Estatuto da Ordem dos Advogados proíbe qualquer pessoa que não seja advogado de vender serviços judiciais, serviços jurídicos. Então, olha o que eu estou dizendo e vou repetir. Se você estiver assinando um contrato com uma empresa X qualquer e não há a qualificação do advogado que vai lhe atender, e esta empresa não é um estúdio legal, porque ela pode ser um estúdio legal, ou ela pode ser uma agência de desemprego prático com um setor específico do jurídico. Então, lembrem-se, se você assinar um contrato com uma empresa que não é um estúdio legal e não tem um advogado assinando a responsabilidade nesse contrato, você está assinando um contrato anulável e, a meu ver, nulo de pleno direito, porque a lei proíbe esse tipo de atitude, tá certo? Proíbe esse tipo de contratação, porque não existe capacidade postulatória daquela empresa. E ela não pode vender serviços de advogado. Não existe comércio no serviço de advogado. Tá certo, pessoal? Então, primeira coisa, verificar se tem um advogado que está ali escrito no seu contrato, que vai te atender com a qualificação dele e número de ordem dele. As obrigações dele, como peticionar, atender prazos, verificar a documentação, fazer análise de todo o bojo do contexto, né, daquela peça de cidadania, eventual recurso, porque não é obrigado a colocar o recurso. Então, tem empresa que coloca, tá certo? Tem empresa que termina aqui, sentença de primeiro grau, positiva ou negativa. Perdeu, você tem que pagar o recurso. Tanto os honorários, tanto quanto as custas. Tem empresa que não, que já coloca no contrato. Eventual recurso, tá certo? Está incluído no contrato, está incluído na prestação de serviço. Mas faz uma ressalva, por exemplo, a FM faz isso. Nosso contrato prevê eventual recurso, desde que a perda da ação não tenha sido por culpa da nossa equipe. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que um juiz, tá certo? Verifique lá, ou a avocatura verifique que um documento apresentado é um documento falso, falseado, qualquer coisa que o valha. Nós não temos ingerência nos documentos, a não ser que nós busquemos esses documentos, né, na contratação. Mas vamos dizer só a parte jurídica. O cliente trouxe as certidões para a gente. Certidão, tradução, apostilamento. Então, eu acredito no meu cliente. Se ali amanhã
eu perco uma ação dessa porque um documento ali está falso, ou está falseado, ou foi adulterado, eu não vou fazer grau de recurso gratuito. Aliás, eu nem vou fazer recurso, tá? Então, sendo por culpa nossa, tá certo? O que é culpa nossa? O juiz não concordou com a nossa tese e acompanhou a avocatura, então nós temos o grau recursal. A FM inclui. E isso não é obrigatório, tá? Então, você pode contratar sem ou com o grau recursal. Outra coisa também que as pessoas podem escolher. Se após a sentença, tá certo? O advogado ou aquela empresa vai continuar com a prestação de serviço na esfera administrativa. Por quê, pessoal? Porque quando vem a sentença, o juiz manda notificar a Receita, tá certo? Que é a agência de entrada aqui, que seria a Receita Federal Italiana, tá certo? E isso pode demorar meses. Depois disso, tem que fazer o quê? O envio dessas informações para o Ministério do Interior e para o Comune da Antecausa. Se deixar tudo isso ao bel prazer da justiça italiana, isso pode demorar anos para acontecer, e se acontecer, tá certo? Então, por exemplo, a FM inclui esses serviços no bojo da nossa contratação. Tá? Então, não acaba só com a sentença positiva de primeiro ou de segundo grau. Acabou, nós fazemos a notificação desses três órgãos, tá certo? Nós entregamos ao final para o cliente a certidão transcrita de nascimento e de casamento dele, ok? Mas isso também não é obrigatório. Tem empresa que oferece, tem empresa que não. Exemplo, eu falei semana passada, uma pessoa me ligou, quando contratou não viu isso no contrato, e cobraram dela 500 pilas por cabeça. Então, era o requerente, 2 filhos, uma sobrinha e a mãe dela. 5 pessoas, a 500 pilas por cabeça para fazer a transcrição e mais 500 pilas por cabeça para fazer o passaporte. Então, isso também é outra coisa que deve se observar. Muita gente fala assim, o advogado Y é mais barato. O advogado Z cobra 1.000 euros mais caro. Mas veja se o advogado Y está incluindo tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Veja se o advogado Y está no contrato principalmente. E, por fim, tomem cuidado, porque muita gente está assinando procuração sem ser procuração. E depois, e isso é verdade, pessoal, tem gente que nos assiste aqui, que é colega nossa, não é cliente, está aqui para dizer se eu estou mentindo ou não. Depois de um tempo, ele manda uma procuração nova, dizendo que alterou a procuração na Itália e cobra mais X euros para fazer uma procuração nova. Então, pessoal, tem de tudo nessa área. Tomem muito cuidado. Então, contrato sempre partes capazes, objeto lícito. Veja se tudo que você precisa está ali. Se não está, peça para o advogado, para a empresa. Olha, eu quero esse serviço e esse serviço. Quanto custa mais? Né? Antes até da contratação. Para realmente, quando você assinar o contrato, você saber o que está incluído e o que não está incluído.